O Sindicato dos Rodoviários realizou ontem uma assembleia da categoria para tratar do atraso de salário por parte das empresas. Segundo o sindicato, até ontem pela manhã, 85% das empresas não haviam realizado os pagamentos aos trabalhadores. Na quinta-feira, uma nova assembleia será realizada e não está descartada uma paralisação da categoria. A Justiça determinou um retorno imediato para a circulação de ônibus articulados nas avenidas de São Luís. A partir de agora, as empresas do transporte público citadas na ação têm um prazo de 15 dias aí para contestar a decisão da Justiça, mas nós vamos ver mais sobre o assunto na reportagem de Laine Correia. Nesta segunda-feira, os ônibus articulados circularam normalmente na capital, após decisão da Vara de Interesses Difusos e Coletivos da comarca de São Luís. São 21 ônibus que atendem principalmente usuários que moram distantes do centro. Eles deixaram de circular no dia 12 de janeiro, de acordo com a ação judicial. A partir de agora, as empresas do transporte público citadas na ação têm o prazo de 15 dias para contestar a decisão. E se caso descumpram a determinação da Justiça, estão sujeitas a pagarem multas, que começam a ser cobradas depois da audiência de custódia, prevista para acontecer no mês de março. Nós vamos falar mais a respeito do assunto. Aqui no estúdio eu recebo o juiz Douglas Martins, da Vara de Interesses Difusos e Coletivos. Ô Douglas, bom dia. Bom dia. O que motivou realmente essa ação e agora essa decisão? O município informou que as empresas não estariam cumprindo o contrato, aquilo que foi previsto no processo licitatório e depois, obviamente, fez parte daquilo que foi assinado no contrato decorrente do processo licitatório. Então, como é obrigatório o cumprimento de todas as cláusulas do contrato, não só esta que tem a ver com os ônibus articulados, essa é uma delas, mas tem o percentual de ônibus com ar-condicionado, horários, GPS exatamente para verificação do cumprimento dos horários, acessibilidade para pessoas com deficiência, enfim, idade máxima dos veículos para que eles não apresentem muitos problemas no trânsito. Enfim, existem muitas regras que precisam ser cumpridas. Esta especificamente o município alegou e provou que estava sendo descumprida, mas depois da decisão judicial o assunto foi resolvido. O senhor entende que houve um avanço na gestão, a partir do momento que, inclusive, há hoje um controle, a gente percebe isso, maior do município em relação a esses contratos? A gente lembra que há pouco tempo, nós vimos uma frota completamente sucateada, uma dificuldade muito grande, a população reclamando, mas muitas vezes o município não se manifestava sobre o assunto, né? Agora não, as regras são claras, precisam ser cumpridas e determinam qualidade no serviço prestado à população? Sim, sem dúvida que é um avanço enorme em relação ao passado. Claro que nós temos muito ainda a fazer para que nós tenhamos um transporte público de boa qualidade, mas não dá para comparar com o passado. No passado, é como você disse, a frota era muito antiga, nós encontrávamos diariamente ônibus apresentando defeito e parados nas ruas de São Luís, atrapalhando o trânsito e a vida das pessoas que dependiam do transporte coletivo. Então não havia regra, mas também não havia segurança jurídica para os empresários, porque os contratos eram feitos sem licitação. Inclusive eu julguei processo na Vara de Interesses Difusos e anulei esse tipo de contratação. Por isso foi necessário, inclusive, a realização da licitação. Como não havia regra, não havia segurança jurídica, inclusive para os próprios empresários. E aí como investir diante de um quadro como investir, né? Numa situação como essa? O empresário, ele dependia totalmente da vontade da administração. Uma linha qualquer era criada e o prefeito municipal tinha o poder de escolher um empresário para colocar ali, naquela linha ali, trabalhar. Mas agora não. Agora os empresários têm segurança jurídica, eles concorrem em condição de igualdade com os outros, sabem que ganhando a licitação e cumprindo as regras do contrato, eles podem investir porque eles sabem que eles têm um prazo X, que eles vão poder explorar aquelas linhas. E as pessoas sabem a regra do jogo também, que é muito importante, é ter transparência para que as pessoas possam cobrar. As pessoas precisam saber qual o percentual de ônibus com ar-condicionado na sua linha estão previstos, para que ele faça um cálculo. Se for 20%, a pessoa pensa, bom, a cada 10 ônibus que eu pegar, 2 ao menos vão aparecer com ar-condicionado. E com o tempo isso precisa evoluir e com isso, naturalmente, depois principalmente que sejam implantados em
nos principais corredores de trânsito a faixa exclusiva, aí virá o grande benefício do transporte público. Porque nós reclamamos muito da cidade, os problemas de engarrafamento, demora para chegar ao trabalho. Nós só vamos resolver esse problema, não é enchendo a cidade de viaduto. Nós vamos resolver esse problema quando as pessoas, inclusive as de classe média, entenderem que é melhor o transporte público do que sair num carro dirigindo. Então, se os ônibus conseguirem chegar aos locais mais rápido do que um carro particular, por ter o privilégio da faixa exclusiva, tendo ar-condicionado, a pessoa viajando sentada, por que ele vai andar de carro? Diminuindo os carros na rua, nós diminuímos os engarrafamentos, nós diminuímos os custos das pessoas para circularem na cidade, melhoramos o meio ambiente, diminuímos a poluição, enfim, nós precisamos, isso é um processo civilizatório, e nós estamos, eu estou feliz com isso, nós estamos avançando, mas esses avanços, eles têm uns choques no meio do caminho. São os ajustes que às vezes são feitos. As partes às vezes não ficam muito satisfeitas, eram acostumadas em um modelo sem regra, passam a seguir um modelo com regra, que é benéfico para elas, mas as pessoas demoram um pouco para acostumar com esse modelo, que é o modelo que eu entendo, eu poderia chamar assim, civilizado. O modelo anterior nem civilizado era. Bom, nós temos a volta dos ônibus articulados, mas como o senhor falou, isso não é suficiente para resolver, digamos assim, alguns problemas identificados no sistema. A questão, essa decisão é específica em relação a esses ônibus articulados, ela se estende a outros aspectos até levantados pela própria prefeitura, doutor Douglas? Não, esse processo o município pediu exclusivamente a volta dos articulados. O pedido era esse, e foi esse o que eu deferi. Mas o município, ele tem o poder-dever de fiscalizar todos os outros itens do contrato. E o povo tem o direito de saber a regra do jogo. O que está previsto para a linha que eu utilizo. Cada cidadão precisa saber disso. Perguntar, fazer esse questionamento à Secretaria Municipal de Trânsito. Olha, eu utilizo a linha tal, eu quero ajudar a fiscalizar, mas eu quero saber qual é a regra aqui, quais os horários que os ônibus precisam cumprir, quantos ônibus com ar-condicionado, de que horas começa, que hora termina e com que frequência vão passar os ônibus. Perfeito. Se cada cidadão procurar saber qual é a regra para o seu bairro, ele pode fiscalizar e informar o município, para que o município tome as providências cabíveis. Seja ele próprio, usando o seu poder de polícia, ou fazendo cumprir as regras do contrato, aplicando multas administrativas, ou recorrendo ao próprio Poder Judiciário, como foi o caso neste processo. Lá na Vara de Interesses Difusos Coletivos foi realizada uma audiência pública para tratar das questões das calçadas aqui na capital. Já é possível perceber também um avanço nesse aspecto? Por exemplo, a gente percebe a cidade em obras em vários bairros. Essas novas calçadas, por exemplo, já estão adequadas a essa necessidade? O município já tem feito assim, para exatamente cumprir aquilo que nós assumimos de compromisso lá na Vara de Interesses Difusos. A cidade era uma bagunça, nós não tínhamos, e continuamos não tendo acessibilidade. Mas, se ninguém começar em algum momento, nós nunca teremos. Então nós fizemos esse acordo, firmamos esse acordo, o município assumiu o compromisso de a cada ano promover a adaptação de 10%. Mas é importante o cidadão entender que a obrigação não é só do município. O município faz uma parte. O município tem que asfaltar as ruas para que tenha acessibilidade, mas ele tem também que fiscalizar os moradores para que ninguém faça sua calçada com degrau. E ninguém coloque um obstáculo no meio da calçada. Isso ocorre o tempo inteiro. As pessoas colocam obstáculos para impedir que as pessoas passem. Permita só um parêntese aqui. No bairro Recanto Vinhais eu vi casos de pessoas que avançaram a sua casa em relação à calçada. Então o cidadão ocupa o espaço limite que ele tem para fazer a sua residência e ainda avança em direção à calçada. É impressionante como que as pessoas têm a capacidade de agir dessa forma. É por isso que eu digo, é o processo civilizatório que está chegando. Nós vamos avançar nesse aspecto. Essas casas que estão avançando ali e em relação à calçada, elas precisarão ser demolidas. Em algum momento, alguém vai promover uma ação e quem avançou à frente dos outros, quem deu uma de esperto, que é o famoso espertalhão aí, achando que está obtendo ali uma vantagem em relação ao seu vizinho, que é o suposto tolo que cumpre as regras, este esperto, uma hora vai ter demolida aquele pedaço da sua casa que avançou sobre a calçada, que tomou o espaço público, e ele não pode fazer isso. Nós precisamos muito da acessibilidade.
é uma questão fundamental em uma sociedade civilizada, porque as pessoas com deficiência têm o direito de circular, têm o direito de andar, têm o direito de viver com dignidade. E as pessoas inteligentes deviam pensar que todos nós, se não morrermos jovens, uma hora vamos ter algum tipo de limitação na nossa possibilidade de circular, de andar, enfim, nós vamos precisar de calçadas sem degraus, calçadas sem inclinação exagerada, calçada que não está limitado o seu espaço porque o espertalhão avançou sobre o espaço público. Então nós dependemos disso, porque um dia vamos ser idosos, um dia vamos precisar desse espaço também. Então, óbvio, tem um motivo altruísta aí. Todos nós devemos já nos preocupar com o próximo. Mas se você não tem essa preocupação com o próximo, se você não está preocupado com o próximo, pense em você daqui a 20, 30, 40 anos. E aí sim, você vai ter motivo para garantir que nossa cidade seja acessível e, portanto, seja um local em que todos possam viver com dignidade. Então, aquela meta de 10%, no cumprimento de 10 anos, não é? Estão sendo checados se esses números realmente estão batendo, se isso de fato está acontecendo pelo município, não é? O município apresentou um relatório, inclusive fotográfico, com muitas imagens de ruas, principalmente na periferia, em que foi feito o asfaltamento junto, o município já fez a calçada acessível. Ok, eu dei vista agora ao Ministério Público, que é o autor da ação, para que o Ministério Público verifique se esse número de ruas, com a quantidade de quilômetros feitos com acessibilidade, se corresponde a 20%, porque o acordo lá na Vara de Interesses Difusos foi em 2015. Então, em 2016, completou um ano, o município precisaria cumprir 10%, 2017, 20%. Sim. Então, hoje a obrigação seria 20% de ruas acessíveis. Alguma coisa eu posso dizer para você, com certeza foi feito, porque eu vi as imagens, eu vi as fotografias, os nomes das ruas e as imagens ali com as calçadas acessíveis. Se isso representa 20%, é o que eu estou perguntando ao promotor, que é o autor da ação. O município está dizendo que fez os 20%, então você, promotor, verifique agora se corresponde de fato a 20%. Então, avançando está, mas nós só vamos ter aquele impacto mesmo grande quando já tiver 50%, 60% adaptado, é que as pessoas vão começar a perceber uma diferença na cidade, e aí nós vamos ver que nem todas as pessoas, o número maior de pessoas nas ruas são jovens. Você quase não vê idoso nas ruas, como você vê nos países desenvolvidos, nos locais, nas cidades que têm acessibilidade, aí sim você vê idosos andando nas ruas, pessoas andando com carrinho de bebê na rua, idosos ali com sua bengalinha. Que deveria ser o natural em qualquer lugar. Deveria ser o natural, né? É o direito da pessoa. Obrigado pela entrevista, pelas informações aqui no Bom Dia Maranhão. Eu é que agradeço pela oportunidade que você nos dá de refletir sobre esse assunto e, de alguma maneira, vocês estão contribuindo ao divulgar isso, mais até do que a decisão judicial, ao mostrar às pessoas que elas precisariam fazer isso, nem precisaria de decisão judicial, é algo que precisa ser feito. Então, vocês é que estão de parabéns pelo serviço público que estão realizando. Obrigado mais uma vez.